Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Cristiane do Êxito. A gente vai começar nossas aulas do Preparatório Enem, tá? Então vamos lá. A nossa primeira aula, a gente preparou assim algumas dicas importantes para que vocês fiquem ligados na hora de fazer o vestibular. O título da nossa aula é No caigas en la trampa. Buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar nuestra clase de español en el Instituto Éxito para que vosotros todos tengáis éxito en español. Nuestra primera clase vais a tener el nombre de No caigas en la trampa. ¿Entendéis trampa? Trampa en español es algo como que para que vosotros não vacilem, para que fiquem atentos, para que tenham os olhos abertos. Porque em espanhol se diz assim, ó, ojo. Ojo quer dizer olhos abertos com as coisas onde vocês podem cometer falhas. Estimados alunos, é importante lembrar vocês que o nosso curso está estruturado em conteúdos, para quem faz o vestibular, o antigo vestibular, e em desenvolvimento de competências, tá? Para que vocês desenvolvam as competências necessárias para conseguir acertar. Então, a gente vai focar no conteúdo, mas também na competência. E todas as nossas aulas vão estar estruturadas desse jeito, tá? Aí a gente começa a nossa aula assim. ¿Estáis preparados para poner a prueba vuestro cerebro? E aí você já começa a ouvir, opa, o que é essa pergunta que está aparecendo aí com 2 pontos de interrogação? Aqui, queridos alunos, é a primeira trampa que vocês podem cair. Em espanhol, existe uma regra muito importante, que os signos interrogativos e os exclamativos, eles sempre vão aparecer 2. Essa é a primeira diferença assim, visual no texto. Por que aparecem 2 signos? Porque é uma regra do espanhol, porque é espanhol. E aí, isso é só para que vocês saibam, antes de começar a frase, qual é a entonação que vocês têm que dar. E eu posso dizer assim, ¿estáis vosotros preparados para poner a prueba vuestro cerebro? Sí, como no. Seguramente, supongo que vosotros estudiáis mucho y a diario, así que ya estudiáis a diario, tenéis que tener ojo. Ojo con la competencia emocional, porque esta cosa tras esta historia de la pandemia, debéis tomarte un tiempo para ti y relajarte. Así que vamos a hablar de 2 cosas importantes, que tenéis que estudiar mucho y que tenéis que tomar un tiempo para relajarte, porque así que para seguir adelante. ¿Me entendéis? Como não? Estimados, sempre vou estar alternando entre o espanhol e o idioma língua portuguesa. Por quê? Porque quando eu falo com vocês em português e logo alterno para espanhol, a gente vai estar desenvolvendo uma competência muito importante, que é que vocês alternarem para ter uma melhor compreensão em textos, que o foco na prova de espanhol, atentos, o elemento de compreensão de vocês é o idioma espanhol, mas o elemento de expressão é a língua portuguesa. Então, vocês têm que estar sempre com os 2 idiomas. Assim, eu vou falar num idioma e ora falar no outro. Só não vou traduzir muito assim, porque a gente vai aproveitar uma habilidade importante que vocês têm, que é, estamos falando de um idioma que é 89% semelhante ao idioma português. Vocês vão aproveitar todas essas estratégias mentais que vocês já têm deste idioma e vão aplicar na hora da compreensão de texto. Então, o texto vai vir em espanhol e as perguntas ou as questões vão vir em português. Para isso, para esta prova e este tipo de habilidade de compreensão e expressão, vocês têm que sim treinar as 2 habilidades. Bom, meus queridos, vamos lá, vamos adiante. Entendido? Estáis preparados e atentos para o signo interrogativo? Atento o quê? Que o de exclamação também aparecem 2. E o primeiro signo vem boca abaixo. Entendeis boca abaixo? Aquilo que em português tu diz assim, ó, de cabeça para baixo. Em espanhol, tu vai dizer boca abaixo. Atento para as frases feitas, porque elas são muito importantes para a hora de compreender os textos, certo? Então, signos exclamativos e interrogativos, boca abaixo. O primeiro e o segundo igual ao português, ok? Vamos lá.
Ali, aqui eu coloquei uma frase para vocês, porque eu vou falar para vocês de 2 autores importantes, tá? Porque todas essas coisas são importantes para a compreensão de texto. Primeiro, nós vamos falar sobre uma teoria de inteligência multifocal, que é para vocês treinarem, relaxar o cérebro, que é importante. E eu optei por fazer frases do Victor Coopers. Esse autor que eu estou citando aí, ele na verdade é um psicólogo de psicologia positiva. Ele diz assim: bueno, que temos muitos problemas, ¿no? Que sempre temos coisas para resolver, pero seguimos adelante, ¿no? Pues estamos enfadados, bueno, desahogamos y luego vamos, ¿no? E logo vamos com o que temos que fazer. Este senhor, por isso he bajado aqui as frases e as coisas que são importantes. E deixei para vocês aqui 2 links que vocês podem olhar aí, vai estar nos comentários, tá? Que vocês podem acessar caso vocês queiram trabalhar mais essa parte da inteligência emocional, de estar relaxado no dia da prova, tá? E aí diz assim, ó, permite estar em paz contigo, tá? Descansa, toma um tempo para ti. Além de estudar muito, que nem vocês estão estudando aqui agora comigo, tomate um tempo para escorrer curiosidades, que são as coisas importantes. Isso aqui são todas habilidades emocionais. Gente, nós estamos tras la pandemia, e aí a gente vê diferença de entonação, acentuação, depois a gente vê. Tras la pandemia, as competências emocionais são importantes. Então, fiquem atentos e trabalhem essa parte, certo? Porque não adianta só trabalhar conteúdos, não adianta só trabalhar gramática. As competências emocionais precisam ser trabalhadas e com a mesma seriedade que vocês estudam os conteúdos. E aí, queridos, vocês vão ter êxito, com certeza, na prova de espanhol. Tá? Aí assim, ó, seguimos lá, curiosidades, atenção, foco na atenção, paciência, ajustar-nos al ambiente. Ajustar-nos al ambiente é: estamos em um ambiente tras la pandemia. E logo ali vocês vão dizer assim, ó, ajustar-nos. E aqui no ajustar, de ter um ajuste, de andar mais reto, de ter foco, vocês já conseguem ver um outro detalhezinho do espanhol. O verbo ajustar, ajustar, vocês entendem? E logo diz assim, ajustar-nos. Esse pronome nos, em português, ele seria separado do verbo. Mas em espanhol não existe aquele hífen que separa verbo e pronome. Em espanhol, queridos, o verbo e o pronome ficam pegados. E aí, pegados, como é que tu diz em português? Grudados um no outro, não existe o hífen separando. Isso quer dizer que vocês vão ter palavras grandes porque os pronomes vão sempre pegados, formando parte da palavra, certo? Então, atento para mais um detalhezinho. Os pronomes em espanhol, eles aparecem pegados nos verbos, grudados, juntinho ali, ó. Certo, queridos? Seguimos com as competências que vocês têm que ficar atentos. Mindfulness. Esse mindfulness é, na verdade, uma técnica de relaxamento, algo como que praticar yoga, que é praticado pelo Victor Cooper, que ele diz que a gente tem que ser positivo se a gente quiser aprovar no vestibular, aprovar no Enem. Certo, queridos? Depois tem enfoque, comunidade. Aí vocês vão encontrar um outro detalhezinho em espanhol. Existem muitas palavras em espanhol, queridos, que terminam com D mudo. O que a gente diz D mudo, em espanhol sim. E aí tu vai dizer comunidade, parede, certo? Verdade. Ok, queridos? Palavras terminadas em D. Depois temos ordenar prioridades, e aí vocês têm que ver o que é prioridade para vocês. Estudar conteúdo de espanhol é prioridade, mas relaxar-te e trabalhar as competências emocionais são importantes. Mesmo porque é importante trabalhar competências emocionais e falar sobre elas, porque elas são uma habilidade que vão estar dentro dos textos. Existe uma grande possibilidade de que neste vestibular e neste Enem pós-pandemia, estes assuntos, competência emocional e habilidades, apareçam como tema central do assunto. Se eles aparecem como tema ou como um artigo, a gente vai falar sobre isso. E para que a gente possa entender um texto em espanhol sobre competências e habilidades emocionais, tem que ter escutado falar sobre eles, certo? Por isso eu vou falar tanto sobre competência. Não só para que vocês, queridos, desenvolvam as competências, mas que para vocês escutem falar sobre elas e saibam compreender um texto que pode vir na prova versando sobre esses temas. Ok, queridos? Tranquilo? Tudo bem? Qualquer coisa, vocês coloquem um comentário aí embaixo para mim. Depois eu respondo vocês, ok?
Tranquilos? Vamos lá. Adiante. Adelante. Adelante com as palavras em espanhol que fazem parte do desenvolvimento de uma competência emocional tras pandemia. Calma, 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 sempre calma em todas as provas, ok? Exploração, placer, vocês têm que gostar do que vocês veem. Então, vocês vão ver que a mim me passa que quando estou falando espanhol me salgo de maravilha, ¿no? E a mim me parece estupendo falar em espanhol. Así que sou enamorada de todo que tiene que ver con este idioma. Después, señores, conciencia de lo que están haciendo, aceptación de las cosas del propio cuerpo, cuidado, cómo que se van a manejar, tarara, 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 ¿cierto? Compartir, tener apoyo, ¿cierto? Y bajar las revoluciones. Tranquilos, señores. Estas son las cosas que dice este señor ahí. Cuídate para que puedas ir adelante. Y así que te cuides, puedes seguir, de acordo? E a outra teoria, que também eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram acessar, é a teoria da inteligência multifocal, que quer dizer que a nossa inteligência, ela tem muitos focos. E sabem por que eu estou falando dela? Porque vocês têm que treinar essa habilidade de botar o foco aonde vocês querem, certo? Se vocês querem passar no vestibular, vocês vão passar no Enem. Vocês vão passar no vestibular, certo? E vocês sabem porque existe uma diferença hoje, né, que a gente está atenta a ela. O antigo vestibular era foco só no conteúdo. E o Enem não é foco só no conteúdo. É o foco no conteúdo, ele aparece dentro do desenvolvimento de habilidades. Habilidades existem outras estratégias mentais que vocês vão ter que estudar para compreender um texto. Por exemplo, o que é uma estratégia mental? Se vocês veem um texto em espanhol e ele está falando sobre como portar-se depois da pandemia, tranquilo, vocês vão saber que são competências emocionais e habilidades para lidar com situações adversas. E isso vai facilitar a compreensão do texto para vocês, certo? Então, a inteligência multifocal é essa aí, que vocês têm que ter muitos focos para desenvolver muitas habilidades para conseguir juntar tudo e ter uma compreensão do texto. Queridos, vamos lá. Psicologia positiva do Victor Cooper quer dizer isso. Adiante com a competência que vocês vão chegar lá, tá? Vamos lá. Espanhol com a psicologia positiva de Victor Cooper, que é o autor esse aí, que a gente precisa citar, certo? Hay que ser disruptivo en la vida y en el estudio, en el cuidado con la emoción. Essa frase aqui diz muita coisa para você, certo? Verbo haver, hay, certo? Verbo haver, hay. Disruptivo, vocês entendem a palavra disruptivo? Essa palavra parece disruptivo, e o V em espanhol com som de B é disruptivo, en la vida, en el estudio y en el cuidado con la emoción. Disruptivo é uma palavra do momento e ela pode aparecer em vários contextos da modernidade tras a pandemia. Quer dizer que para estar no Enem, para não ser mais o antigo vestibular, a gente tem que romper com os antigos modelos. E os antigos modelos de estudo que eram só conteúdos hoje, eles exigem de vocês muitas outras habilidades, principalmente habilidades emocionais para estudar, para se manter e para lidar com todas as coisas do cotidiano, junto com uma rotina de muito estudo, certo, queridos? E aí eu assinalei para vocês aqui com a seta o N, importante N. Queridos, todas as palavras que em português vocês terminam com M, em espanhol vocês vão terminar com N de nada. Aí vocês vão dizer en el estudio, en el cuidado. Atenção para palavras que terminam com N. Mas existe sim uma exceção. Tem 3 palavrinhas que eu vou colocar para vocês aqui na descrição depois do vídeo, que terminam com M de madre em espanhol. Álbum, item e ultimátum. Fora essas 3 palavras, meus queridos, não existe em espanhol palavras terminadas em M. Atentos para isso, porque isso é uma trampa que os alunos costumam cair, certo? Então, atentos para palavras terminadas em N. E logo diz assim, a regra é arruma. Arruma o teu espanhol com inteligência multifocal de los Cury, porque são vários autores Cury que dizem assim, ó, para estudar tem que ser inteligente, tem que cuidar da parte emocional, e vocês vão ver que eu vou focar muito nisso nessa primeira aula, porque isso é uma habilidade que vai desenvolver a competência necessária de vocês para memorizar e para estudar conteúdo e para juntar todas essas coisas na hora da prova. Tranquilo, senhores?
Então, arruma o teu espanhol com inteligência multifocal, ou seja, com muitos focos. Certo, queridos? Adelante, então. Vamos lá? Tudo bem? Tá tranquilo? Podemos seguir? Bom, qualquer coisa vocês comentem aqui pra mim que eu respondo pra vocês, tá? Vou falar pra vocês agora um pouquinho de como a prova tá estruturada, tá? E de que coisas são importantes que vão ser cobradas no espanhol, certo? Já falei o que vocês precisam desenvolver, 2 competências. Agora eu vou falar pra vocês da prova e de como é que o espanhol vai aparecer pra vocês, certo? Vamos combinar uma coisa importante. Tudo que tá escrito aqui pra vocês tá em espanhol. Por quê? Porque o primeiro item que diz assim, ó, idiomas semejantes, estimados. Sabes o que é semejante? Que se parece com o português. Então, eu vou colocar para vocês tudo escrito em espanhol aqui, certo? Quando eu falar português, eu vou traduzir, certo? Ok? Tranquilos? Mas se você tiver uma palavra que faltar para vocês, coloque nos comentários aqui e aí a gente resolve, certo, queridos? Vamos lá. Porque na hora da prova vai ser assim para vocês. Todo o texto vai estar em espanhol e as perguntas vão estar em português. A gente tá, na verdade, quando eu só coloco coisas em espanhol aqui, treinando esta habilidade de vocês compreenderem a parte escrita, certo? Idiomas semelhantes, 95% de espanhol, ok? Vamos lá. Ler 2 vezes o texto. Isso é importante. Leiam o texto mais de uma vez. Deem um tempinho para ler o texto 2 vezes, tá? Depois vai ter uma outra coisinha que talvez vocês tenham uma dificuldade na compreensão. Conjunções. As conjunções a gente vai ver mais adiante, certo? E elas são relevantes para a compreensão do texto porque elas vão juntar uma parte na outra, certo? Heterossemânticos, que são palavras que a gente também vai ver a classificação aqui, que são heterodiferenças na semântica, e os heterogenéricos, que são as palavras que têm diferença no gênero. São as coisas importantes que vocês têm que estar atentos quando ela aparecer no texto. Não é que vocês vão memorizar toda a regra, não é isso. Mas vocês precisam saber que essas coisas existem para, quando elas aparecerem no texto, vocês dão um vistaço assim. Sabe o que é um vistaço? Dá uma olhadinha assim, uma olhadinha rápida. Sabe aquela olhadinha rápida? Em espanhol se diz dar um vistazo. Dá um vistazo no texto aí e já identificar que tem algo ali que faz parte de uma regra, certo? Porque essas coisas são relevantes para a compreensão do texto. Tá bem, queridos? Tranquilo? Vamos lá. Estimados. Dizer estimados é igual que dizer queridos. Fiquem atentos. Estimados ou caros alunos, dados em um parágrafo. Importante, como vai ser 5 questões, e aí eu tô contando agora já para vocês, 5 questões, 5 textos, uma questão por texto, pode ser que seja um dado importante, e vocês têm que estar atentos porque os dados podem estar em um parágrafo, parágrafo, queridos, parágrafo, em um parágrafo específico, ok? Depois, assim, ideia general é a ideia central do texto. Bom, se é um texto, uma pergunta, seguramente, queridos, um desses textos e uma dessas perguntas vai ser sobre qual é o significado geral do texto, certo? Então, vocês podem, sim, serem capazes, atento com essas dicas que eu estou dando aqui para vocês, de identificar a ideia central do texto, certo? Mas não caiam nas trampas, cuidado. Vamos lá, tranquilo? Ideias menores que vêm em parágrafos separados. Depois, o que é importante para vocês? Tem outra coisa que é importante para vocês aí, que é, por exemplo, o comando das perguntas. O que a pergunta está pedindo para vocês, certo? Também deem uma lidinha. Não vão nessa de ler primeiro as perguntas, não. Leiam o texto, um vistaço assim, e leiam as perguntas. Aí depois vai de novo, certo? Isso é importante para espanhol. Vocês leiam o texto, leiam as perguntas e depois vai de novo, ok? Queridos, um detalhe muito importante é a opinião do autor. Não é a tua opinião, querido. Não é o que tu pensa do texto e o que tu fala sobre o assunto. Tem que focar na opinião do autor, certo? E aí tem uma aula que a gente vai ver que são só estratégias de compreensão de texto. E nessa aula das estratégias, eu vou dizer para vocês quais são as estratégias de interpretar o texto, certo? E uma das coisas importantes é a opinião que tu tem que estar atento, aluno, é a opinião do autor, não é a tua, certo? Então, cuidado porque
A trampa na alternativa pode ser justamente o que tu pensa sobre o assunto. O que tu pode pensar sobre esse assunto. Não, é o que o autor pensa sobre o assunto. Foco nisso, certo? Foco. Ok. Depois, ojo. Ojo é olhos. Ojo com las múltiples elección. Sempre vai ter um texto e 5 múltiplas escolhas. Em espanhol tu diz múltiple elección. De acordo? E logo vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, ó, que aparecem 2 Cs. Em espanhol tem muitas palavras que o C dobra. E quando o C dobrar em espanhol, tu vai pronunciar esse C, elección. Palavra N com final N. Tranquilo, senhores? Vistaço em todos os textos. Dê uma olhadinha em todos os textos antes. Não façam um e façam. Dê uma olhadinha em todos. Sabe por quê, queridos? Porque aí vocês vão ir ao texto mais fácil primeiro. Certo? Porque tu vai resolver mais facilmente. O que parecer mais fácil, vai lá e faz primeiro aquele. Tranquilo? Então, isso é só uma estratégia. Não é que está obrigado vocês a fazer assim. Não, é só uma sugestão. Tranquilo? Vamos lá, queridos. Depois, seguimos adiante. É o mais fácil. Reemplaçar, eliminar. Reemplaçar, esta palavra pode aparecer no comando. Mas eu disse para vocês que o comando é em português. Mas vai que aparece algo dentro do texto falando sobre ele escolher ou elegir alternativas. Reemplaçar, reemplaçar. Plaça é lugar, posto. Reemplaçar, trocar o posto. Certo? Tranquilo, queridos? Então, reemplaçar as improváveis. Sempre vai ter uma ou 2 alternativas que é impossível, que elas não têm nada a ver. Então, vocês já risquem ali aquela que não pode ser, certo? Então, isso é uma estratégia para vocês irem eliminar primeiro as improváveis. Depois, a menudo. A palavra a menudo também pode aparecer. Aí tu fica, o que é a menudo? Queridos, a menudo em espanhol quer dizer com frequência, certo? A menudo estudio física, pero espanhol no lo estudio tanto, certo? Com frequência estudo física, pero espanhol todavía no tanto. ¿Entendéis esto? Então, a menudo, queridos, com frequência. E este A separado, A espaço menudo, certo? A menudo é com frequência. Mas se eu colocar somente a palavra menudo, é outra coisa em espanhol, aí é pequeno. Certo? Então, atento para o espanhol, porque algumas palavras, se vocês juntarem uma preposição nela, e aí aqui é uma dica, ela vai mudar o significado e não vai ser mais a tradução literal da palavra. Então, nem sempre, queridos, traduzir ajuda, certo? Então, vocês fiquem atentos, porque uma palavra que vocês já estão acostumados com a tradução, por exemplo, menudo, que parece que significa pequeno, se vocês colocarem o A, ele vai ficar com frequência, certo? Então, atento a isso também, que isso são pequenas trampas que podem dar o quê? Uma viravolta na compreensão geral do texto, ok? Então, se vocês lerem um texto e tiver uma dúvida assim, de, será que é assim? Aí, queridos, vocês fiquem atentos, ok? A menudo, lo dicho e lo no dicho. Ojo, ojo é olho aberto. Lo dicho é o dito e o não dito no texto. Certo? Porque o que são as ideias menores? Queridos, tem que ver o que está escrito no texto, o que foi dito no texto, certo? E o que não foi dito no texto. Isso faz com que vocês consigam tranquilamente eliminar algumas alternativas. Está escrito lá? Está dito lá? Então não, certo? Então fiquem atentos. Sublinhem lá no texto assim, ó. Vai no texto lá e sublinhe. Isso aqui foi dito, será? Ah, o autor disse que, segundo o autor aonde que ele diz, em que lugar do texto? Sublinha lá para ver se ele disse mesmo ou se não. Aí vocês conseguem já, nesse momento, eliminar algumas coisas. Tranquilo, senhores? Então, vamos lá. Adelante. Adelante com espanhol. Outra frase aqui, outra card bonitinho aqui do Coopers, que ele diz, perdonate. Opa, o que significa isso? E aí aqui, queridos, aparece aquela dica que eu disse para vocês. Vou ler o card aqui para vocês. Perdonate quando te equivoques. Bueno, a gente pode se equivocar algumas vezes na vida. Aqui a gente está trabalhando a competência emocional. E dentro dessa competência emocional, que eu sei que vocês vão ficar atentos, queridos, a gente pode reparar algumas coisas e algumas dicas importantes de gramática. Aqui é aquela que eu já comentei para vocês, o verbo perdoar é o verbo facinho de traduzir, não tem como errar, certo? Verbos e pronomes pegados. Aparece o perdonar-te
Em português, perdoa-te. Esse perdoa seria perdoa, espaço, T, tracinho T. Seria separado. Em espanhol, queridos, não temos separados. Em espanhol, separado se diz aparte, não é a parte, é pegado no verbo. E aí a gente tem palavras bem compridas, certo? Porque o verbo, o pronome vai pegado no verbo, tá? Perdoa-te, verbos e pronomes pegados, ou, esse ou é alternância, ou a parte, pegados ou a parte. Queridos, em espanhol, pegados, certo? Pronomes e verbos grudados um no outro, sem hífen, sem espaço. Sempre. Aí daqui a pouco vai aparecer o verbo assim, ó. Amar. Amo-te. E tu vai dizer em espanhol, amo-te. E esse amo-te é com o pronome pegado, certo? Não é amo, tracinho te. Não, é amo-te, tudo junto, certo? Isso significa pegado. Depois, senhores, palavras que se escrevem com C. Advérbios com tilde. Por exemplo, o que palavras com C? Quando? Como é que se escreve quando? Quando se escreve com C. Quando não cumplas tu rotina diária. Quando não hagas exercício. Quando não faças exercício. Quando estés todo dia em cama. Quando não saques 10 em la calificación. Sabe tirar uma nota 10? Quando algo não salió como planeabas. Quando sientas que não cumpliste expectativas, ou seja, C, quando, sempre com C, certo? Os advérbios, querido, está apontado ali para vocês, que eles podem ter tilde, como e como. Aí vocês notaram ali que está escrito ali para vocês, ó, 2 vezes a palavra como, com acento e sem acento. O tilde, senhores, o tilde significa acento. Vocês podem encontrar a palavra como sem acento, e a palavra como com acento. E aí está escrito ali, com tilde e sem tilde. De acordo? Por quê? Porque quando ela tiver a função de advérbio interrogativo, ela vai aparecer com acento. Se ela não for advérbio interrogativo e tiver outra função gramatical, ela não vai aparecer com acento. Então, existem outras palavras, certo? Como outras palavras que vocês podem encontrar, queridos, com acento e sem acento. Aí daqui a pouco tu diz assim, opa, o que está acontecendo? Essa palavra tem acento e agora não tem. Queridos, esse como com tilde ou sem tilde, que é o acento, ela funciona como interrogativo sempre que tiver o acento, ok? Por isso ela vai aparecer das duas formas. Tranquilo, senhores? Ok? Vamos lá, então. Se tá tudo ok, deixa um legalzinho lá para nós, tá? Coloca um legalzinho lá para nós, um joinha, que a gente fica sabendo se vocês estão compreendendo bem a aula, tá? Seguimos com tu e tu. Em espanhol tu pode dizer assim, ó, de tu a tu. De tu a tu é tu contigo mesmo. Sabe aquela frase assim, ó? Ah, não, o que tu tá pensando, falando? Não, sou eu comigo mesmo. Sabe essa frase feita? É uma frase que não pode ser traduzida. Espanhol tem muito isso também. Ah, não, é eu comigo mesmo. Quando tu quer dizer eu comigo mesmo em espanhol, tu vai dizer de tu a tu. Ah, de tu a tu, hablando contigo já está. Antes não. Tranquilo? Então eu vou chamar sempre a atenção para vocês também dessas coisas. Ou seja, frases feitas, que é uma frasezinha pequena e muda totalmente o significado dentro da compreensão geral do texto. Ok, senhores? Vamos lá? Adelante. Adelante para que vosotros saqueis uma calificação 10 no Enem. Bom, queridos, vamos lá. Mais uma coisinha, então. Uma última frasezinha aqui para vocês. Não somos de nadie. Sin embargo, quanto mais somos nosotros mismos, mejores seremos para outros. Entendeis isso? Uma frase tranquila de traduzir, certo? Uma frase tranquila de traduzir. Não sou de nadie. Atento que essa palavra nadie, ela pode ser traduzida por nada. Não, senhores. Nadie, em espanhol, significa ninguém. E nada é nada, certo? Então, eu posso dizer assim. Tenéis que estudar. Não há nada que hacer. De acordo? Pero lo cuanto estudiáis não é da la cuenta de nadie. Não é da conta de ninguém, certo? Não tenho nada, não sou de nadie. Não sou de ninguém, não sou de nadie. Não tenho nada, não tenho nada,
certo? Hablamos de quién? Hablamos de quiénes. E aqui vocês têm outra dica, queridos. O quién em espanhol vai para o plural. Eu digo, hablamos de quién se hablo de una persona, certo? E digo, hablamos de quiénes se hablo de duas personas, certo? Entendeis? Aqui tem uma outra dica importante do espanhol. E logo, senhores, aqui vocês têm uma lista de 4 conjunções importantes, tá? Que vocês têm que memorizar ela. E aí eu vou dizer para vocês, queridos, memorizar é memorizar. Não tem outra forma. E a gente vai terminar essa aulinha de hoje aqui, essas pequenas dicas, com essa musiquinha aqui para vocês memorizarem as conjunções. É uma musiquinha que vai ajudar vocês a memorizar. O que está em vermelho, queridos, ali é a conjunção. Aunque. O que está em preto do ladinho é a tradução. Então, aunque significa embora ou mesmo que. Sin embargo significa no entanto. Com que significa portanto e mientras significa entanto. Então, senhores, queridos alunos, para vocês memorizarem as principais conjunções, e seguro que uma dessas vai aparecer no texto de vocês, vocês podem cantar uma musiquinha assim. Aunque, embora, mesmo que. Sin embargo, no entanto. Com que, portanto. Mientras, enquanto. Vamos de novo, queridos, para vocês decorarem. Aunque, embora, mesmo que. Sin embargo, no entanto. Com que, portanto. Mientras, enquanto. Aunque, embora, mesmo que. Sin embargo. E aí, queridos, vocês vão cantando até memorizar, ok? E logo eu digo, o que significa mientras? Mientras significa enquanto. Tranquilos, senhores? Então, meus queridos alunos, nos vemos na próxima aula para resolver questões de língua espanhola, ok?